Um instante. Isso. Gravando. Bom, gente, então, retomando, vamos falar sobre análise discriminante. Na verdade, nós já falamos um pouco sobre isso, sobre essa técnica, e aí nós vamos reforçar só esses conceitos que são muito importantes aí dentro da nossa disciplina de contabilimetria 4. O livro base é o Pesquisa Operacional, do professor Corrêa e do professor Carlos Renato Teófilo. Então, a parte de análise discriminante, essa apresentação, ela é toda feita com base no livro. Bom, o que é a análise discriminante? Para que ela serve? Por que a gente estuda isso em contábeis? Então, o próprio nome fala, a análise discriminante, ela vai discriminar um grupo de variáveis com base em características e ela vai pegar essas variáveis com base em dados quantitativos e vai separar por grupos, né, na verdade. E esses grupos, eles são representados por uma variável categórica. Exemplos em contábeis, empresas lucrativas, empresas não lucrativas, ações rentáveis e ações não rentáveis. Na parte de gestão, funcionários eficazes, funcionários não eficazes, e, enfim, empresas solventes, empresas insolventes. Então, a gente pode ter vários tipos de classificação, e aí a gente vai usar a análise discriminante para isso, para quantitativamente separar esses grupos com base em variáveis quantitativas, como eu falei. Então, o primeiro tópico da apresentação, né, que é a análise discriminante, é a análise de dependência de variáveis, ou seja, essa classificação ela vai depender dessas variáveis métricas que são independentes para explicar ou estimar o valor da variável dependente categórica. Em estatística, em matemática, a gente pode usar uma variável categórica para poder representar essas características de cada grupo. Então, por exemplo, empresas lucrativas, elas vão ser representadas pela variável categórica 0. Empresas não lucrativas pela variável categórica 1. Por exemplo, empresas que são empresas solventes, elas são representadas pela variável 0, por exemplo. Empresas insolventes são representadas pela variável categórica 1. Ok? E o objetivo nosso, ao final, é identificar que classe pertence cada um dos elementos de um conjunto que trabalha com variáveis relacionadas a esses elementos, que se pressupõem ser explicativas de definição da classe que pertence. Tá? Então, por que é um modelo de dependência? Porque a gente precisa que essas variáveis que vão separar os grupos, elas tenham uma relação com esses grupos. E aí nós temos dois tipos de discriminante. A simples, que são 2 grupos, e a múltipla, que são 3 ou mais grupos. Aí hoje nós vamos estudar, vamos revisar a simples, e na próxima aula a gente vai trabalhar com a discriminante múltipla. Certo? Deixa eu ver, deixa eu só permitir, Bruno. Ok. Beleza. Vamos lá, então. Bom, aí eu estou trazendo aqui o exemplo hipotético, que tem até no livro, que a gente tem um banco de varejo, e esse banco de varejo, ele quer saber quais são os clientes bons, quais são os clientes ruins. Então, ele pegou uma amostra aleatória de 20 clientes pertencentes a 2 grupos. Então, nós já temos essa sugestão. O grupo 1 são clientes bons, né, que têm margem de contribuição satisfatória, e o grupo 2 são os clientes ruins, que têm margem de contribuição insatisfatória. Bom, esse quadro que vocês estão vendo aqui, ele representa os 20 clientes. Nós temos aqui a cada grupo que eles pertencem. Então, percebam que esse grupo que vai separar os clientes bons, né? Então, o 1, eu tenho um cliente bom, que é margem de contribuição satisfatória,
e o 2 aqui é o cliente ruim. Então, eu tenho duas variáveis que, empiricamente e teoricamente, vão explicar esses grupos, que é a renda e o número de dependentes. Então, a ideia é, a renda, ela explica o tipo de cliente e o número de dependentes também explica o número de clientes. Então, a ideia é, quanto mais alta for a renda, melhor o cliente. Quanto menor for o número de dependentes, menor for o cliente. Tá? Então, a ideia geral é criar uma regra baseada na renda e no número de dependentes, capaz de identificar que grupo pertenceria um novo potencial cliente. Então, por exemplo, eu tenho essa base de dados aqui. Eu vou auditar essa base de dados com base na análise discriminante. Nós vamos ver se isso aqui está tudo correto. E eu posso também fazer projeções para clientes novos. Eu posso, quando o cliente chega lá no banco, por exemplo, o cliente 21, com base na renda e com base nos dependentes, eu posso falar se ele é um cliente bom ou se ele é um cliente ruim, tá? Então, a discriminante vai servir para vocês para isso. Então, vocês podem, por exemplo, imagina que vocês estão trabalhando lá no escritório de contabilidade, e aí vocês querem saber se o cliente é bom ou é ruim. Aí vocês vão ter várias variáveis que vão explicar isso, e aí vocês podem aceitar ou não fazer a contabilidade daquele cliente com base em algumas variáveis. Então, dá para fazer muita coisa. Dá para, por exemplo, no mercado de ações, saber se uma empresa é rentável ou não, saber se uma empresa ela vai criar valor ou não. Então, dá para fazer um monte de coisa com análise discriminante. Tá? Bom, então essa vai ser a planilha base que nós vamos usar para poder fazer essa regra. Bom, aí, a análise discriminante, ela vai ter uma relação muito forte com o que nós estudamos lá de regressão. Porque, na verdade, a regressão, ela vai nos dar uma função, que é uma função de fazer estimação. A discriminante também vai dar uma função que a gente pode fazer estimações também, que é essa função que vocês estão vendo ali, que é a função z. Então, eu vou explicar cada uma aqui. Então, nós temos z igual a mais b1x1 mais b2x2, e aí bnxn, tá? Se for... aqui depende do número de variáveis que a gente vai ter lá na nossa base de dados. Ó, z é o valor estimado da variável dependente do score discriminante. Vou setar marcas aqui. Então, esse z aqui que vai ser importante. Então, ó, se eu tenho 1 e 2, né? Se eu tenho cliente do grupo 1 e grupo 2, aí eu vou ter um score de corte. Vamos supor que meu score é 1,5. Abaixo de 1,5 é cliente bom, acima de 1,5 é cliente ruim. Então, se eu pego essa equação e jogo para uma base de dados, o que vai acontecer? Se eu tirar, por exemplo, 1,6, eu vou falar que o cliente é ruim, mas se eu tirar 1, eu vou falar que o cliente é bom, tá? Então, ele vai ser o resultado dessa nossa função aqui. O A é o intercepto da reta, que é igual à regressão. B1 e B2 são os coeficientes discriminantes que a gente vai achar com base na regressão. X1 e X2, que são os valores das variáveis independentes. Então, por exemplo, o que é o x1 e x2? O b1 e b2 eu vou achar na função discriminante, e o x1 e x2 são as variáveis que vão representar o meu cliente novo. Então, por exemplo, imagine, eu estou pegando o cliente número 21 lá, que é um cliente novo. Aí ele tem uma renda de 5.000 e 0 dependente. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, x1 renda 5.000 e x2 0. Tá? Então, aqui eu vou substituir esses valores com base na nossa equação discriminante. Okay? Para cálculo dos coeficientes, a gente vai usar a função regressão do Excel, que é bem tranquilo, que vocês sabem usar bem, né? E a função z ela vai assumir a máxima capacidade de explicação conjunta dessas variáveis independentes aí. Então, o modelo discriminante, ele é bem tranquilo, ele é bem fácil de fazer. Nós precisamos lembrar dos pressupostos da regressão, rodar uma regressão, e aí depois substituir aí a equação pela função discriminante. Tá? Tudo bem, gente? Ok?
É mais uma revisão aí do que nós já estudamos, tá? Para a gente partir, fazer essa conexão aí e não perder o conteúdo. Qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade aí para perguntar, mandar pelo chat, viu? Bom, então, aí, imaginem, eu peguei, então, essa base de dados, coloquei no Excel, então eu coloquei variável y, grupo, x1 renda, x2 dependência, tá? E aí pedi para rodar uma regressão. Aí rodei a regressão e nós temos aqui os resultados da regressão, que vocês sabem também analisar. O primeiro quadro é a estatística da regressão, então nós temos o R múltiplo, então temos um R múltiplo de 0,79, significa que nós temos uma correlação aí de 0,79 entre essas variáveis, né? Então ela é uma correlação positiva que está ali perto de 1, ok? Então, quanto mais aumentam as variáveis, mais aumenta o nosso y. O r quadrado, que seria o r múltiplo elevado ao quadrado, é quanto o modelo está explicando, mas aí, numa regressão múltipla, nós usamos o r quadrado ajustado. Então, 58,18% da variação dos grupos do tipo de cliente é explicado pela renda e pelo número de dependentes. Então, esse é um número muito importante para a gente. E ponto 58%, e 58% eu acredito ser um percentual bem legal de explicação, tá? Eu até recebi um memezinho de uma colega minha que a gente está fazendo o trabalho, a gente sempre faz trabalho junto, que é uma professora de administração, e aí tem um bebezinho chorando porque o R quadrado está baixo, mas tem um outro bebezinho rindo porque o valor P é significativo, né? Então, esse é o dilema que a gente tem, entendeu? Eu até brinquei com o Igor, o professor Igor, mandei para ele, que realmente é muito difícil você ter um R quadrado ajustado alto e você ter o valor P significativo, né? Então, e ainda mais na nossa área, né, que os dados, eles não são tão paramétricos como nas outras áreas. Então, aqui, eu acredito que um R quadrado de 30 acima, 30% acima, seria excelente, tá? Mas assim, não tenho base científica para virar e falar se alguém falou isso, não. Isso foi o julgamento do pesquisador, né? Então, se eu consigo explicar 58%, eu acredito que o modelo ele pode ser usado. Eu parto do seguinte pressuposto: usa o que tem para tomar decisão, é melhor do que não usar nada, tá? Beleza, gente? Aí o erro padrão aqui é o erro padrão da estimativa, né? Se eu for fazer uma estimativa, eu tenho que considerar 0,33 para mais e para menos. E aqui as observações, o número de observações que nós temos, que são 20 clientes. A tabela da ANOVA, eu vou olhar o modelo como um todo, então eu olho aqui, ó. Então eu falo que é significativo. Quanto mais próximo de zero, melhor. Tá? Então aqui a gente está fazendo a suposição que o nosso Bzão, que o nosso B da função, o nosso B da estimativa populacional, ele é diferente de zero, ou seja, o modelo é significativo, trocando em miúdo. Tá? Então, quanto mais próximo de zero, melhor. E aqui a gente vai ver, na terceira tabela, os valores P. Então, lembra que a gente pode trabalhar com três significâncias: 1%, 5% e 10%. Geralmente ficamos no meio, trabalhamos com 5%, mas todos aqui, eles passam a 1%. Então, nós temos aqui todos os valores significativos. Tem a interseção, a variável renda e a variável dependência. Bom, com base nessa terceira tabela, nós temos a função discriminante. Então, o que é a nossa função discriminante? Eu vou pegar, então, a Z igual 167,2058, que é a interseção, mais com menos, menos, né?
0,00039 renda, mais 0,251253 dependente. Essa é a nossa função. Então, imagine o seguinte, eu quero avaliar o cliente número 21, que é o cliente novo. Eu preciso de duas informações dele, quais são? Qual que é a renda e qual que é o número de dependentes que ele tem. Jogo aqui a renda, então, por exemplo, se a renda for 5 mil, eu vou colocar 0,0039 vezes 5 mil mais 0,25253 vezes o número de dependentes. Por exemplo, se ele não tiver dependente nenhum, zero. E aí eu vou ter um resultado, que é o resultado Z, e esse resultado Z a gente vai falar se ele pertence ao grupo 1 ou ao grupo 2, né? Voltando aqui, ó, ao grupo 1 ou ao grupo 2, se ele é um cliente bom ou se ele é um cliente ruim. Certo? Tranquilo? Jefferson falou assim, parece a equação da regressão. Na verdade, é uma regressão, né? É uma regressão que a gente está usando variável de saída categórica, né? 0 e 1, ou 1 e 2. Na verdade, nós usamos a regressão, né? Usamos o método da regressão para poder fazer a análise discriminante. Beleza, gente? Então me falem aí, qualquer dúvida. Bom, passando para frente, aí, esse slide a gente está discutindo os resultados da equação discriminante de dois grupos. Então, a equação é a função linear discriminante, que a gente já aprendeu a fazer na regressão. Os coeficientes x1 e x2, renda e dependente, são os scores discriminantes, como eu falei, serão comparados a um ponto de corte para separação dos grupos. Depois, a gente vai identificar as observações com os grupos que pertencem. Vamos aplicar a função discriminante. E o ponto de corte será a média das médias do score discriminante dos dois grupos. Né? Então, aqui, a gente já começa a fazer aquela auditoria que eu falei da planilha. Então, a gente começa a ver se realmente o que foi, como se a classificação dos clientes ela foi feita de maneira correta. Tá? Então, esse ponto de corte aqui, ele é muito importante. Por quê? Porque com base nele, com base nos dados, é claro, a gente vai poder falar para qual grupo pertence cada cliente, se está certo ou não. Tá? Então, o que acontece? Então, eu vou pegar essa função, Z é igual a 167 menos 0,9 renda mais 25,253. E aí eu vou aplicar aqui. Ó. Então, eu tenho a planilha pronta aqui. Aí eu peguei e apliquei. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Na primeira linha, o cliente 1, eu peguei e substituí. Aqui, ó. Eu tenho vezes renda e vezes dependente. Eu peguei e multipliquei, coloquei aqui, ó. Vezes renda, vezes dependente, o resultado dessa equação foi 1,11 para o cliente 1. Para o cliente 2, foi 1,24. Para o cliente 3, foi 1,13. Para o cliente 4, foi 1,28. E assim sucessivamente. Eu substituí em todos os clientes aqui, ó. Tá? Substituí em todos. Aí, o que eu fiz? Além disso, eu peguei, como eu já tinha separado aqui o grupo 1, que é a observação 1 até o 10, eu calculei uma média. Olha, peguei aqui do 1 até o 10, calculei uma média aqui, ó. E depois eu peguei do 11 até o 20 e calculei uma média aqui. E aí eu calculei aí o ponto de corte também, tá? E aí esse ponto de corte foi 1,50, né? Esse ponto de corte, ele vira para mim e fala assim, olha, todo mundo que estiver abaixo de 1,50 é 1. Todo mundo que estiver acima de 1,50 é 2. E aí eu faço uma outra coluna aqui, que é essa coluna que é a auditoria.
Nossa, eu estou pegando aqui e verificando se está correto. Então, ó, esse aqui foi classificado no grupo 1 e pela nossa auditoria ele está no grupo 1 e assim sucessivamente. Aí nós temos um cliente só aqui, que é o cliente número 11, ele foi classificado no grupo 2 como cliente ruim, mas na verdade ele é um cliente bom, porque ele ficou abaixo do nosso ponto de corte, tá? Eu até marquei, ó, aqui, classificado anteriormente no grupo 2, mas pela discriminante ele pertence ao grupo 1. Essa classificação aqui foi a classificação do banco, ok? E essa classificação nossa aqui é uma classificação científica, com base no nosso modelo de regressão. O nosso modelo de regressão, o nosso modelo discriminante. E aí, fica a dúvida, mas ele é ruim ou ele é bom? Né? Aí, depende. Se o banco vai aceitar essa classificação, eu ficaria com a classificação discriminante. Tá? Então, pode pegar esse cliente aqui e falar que ele está classificado erroneamente. Ok? Então, essa média das médias, que a gente chama aqui de ponto de corte, nosso ponto de corte aqui, ó, que é 1,50, esse 1,50 ele vai ser muito importante para que a gente consiga identificar quem é quem aqui nessa classificação. Então, de novo, quem é abaixo de 1,50 aqui no score discriminante? Do 11 para trás. Então, do 11 para trás, todo mundo é 1. Quem é acima de 1,50? Do 12 para frente. Ó, do 12 para frente, todo mundo é abaixo de 1,50. Então, eles são clientes, dois são clientes ruins. Ok? Beleza. Alguma pergunta, gente? Classificação incorreta, então, nós temos uma só. Na verdade, esse é o trabalho da análise discriminante. Aí aqui a gente está fazendo o trabalho de auditoria da planilha. Né? Eu até chamei de auditoria para a gente ver se realmente isso aqui, essa classificação criada pelo banco, se ela está de acordo com a nossa classificação aqui, criada pelo modelo discriminante. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, bola para frente. Bola para frente. Bom, deixa eu ver aqui, chegou a mensagem. Não, beleza, Samanta. Tranquilo. Vamos lá. Aí, próximo passo seria a gente avaliar o poder discriminatório da função. Então, o que vai acontecer? Apenas uma observação, cliente 11, não foi classificado corretamente. Então, o que nós temos? Qual que é o nosso percentual de acerto? É bem fácil calcular. Eu tenho 20 clientes. Dos 20, eu consegui classificar 19 corretamente, com a classificação do banco. Então, eu pego 19, divido por 20 e vou achar 95%. Então, eu posso virar e falar assim, olha, gente, meu modelo discriminante, ele tem um acerto, um índice de acerto de 95%. Tá? Partindo do pressuposto que a classificação do banco está correta, né? O alto índice de acerto, por aplicar o modelo na mesma amostra onde rodamos a discriminante, é a amostra que serviu para estimar os parâmetros da própria amostra. Tá? Então, aqui, mais uma vez, é a auditoria que nós fizemos. Aí, nós vamos usar uma função que chama critério da máxima chance, que é o CPRO. Então, o que eu vou pegar? A proporção de elementos do grupo 1 ao quadrado, mais a proporção de elementos do grupo 2, né? Seria 1 menos a proporção. Então, proporção, sempre a gente está trabalhando com percentual, e aí o percentual, ele, em proporção, ele vai até 100%, tá? Então, vamos pensar aqui como é que a gente vai fazer isso. O grupo 1 tem 55% dos casos e o grupo 2 tem 45% dos casos. Como que eu cheguei nisso? Vou voltar lá. Olha aqui, agora eu estou pegando o grupo predito, não o grupo da classificação do banco. Por quê? Porque o grupo da classificação do banco era 50%, 50%. São 10 clientes bons e 10 clientes ruins. Na nossa classificação, eu tenho 11 clientes bons e tenho 9 clientes ruins. Então,
11 dividido por 20, 55. 9 dividido por 20, 45. Tá? Então, nós chegamos nisso aí. Ó. Então, eu tenho 0,55 ao quadrado mais 0,45, né, que seria 100% menos 55, elevado ao quadrado. Então, eu tenho um CPRO aqui de 50,50%, né, que é o critério da máxima chance. Ah, professor, para que serve isso? Serve para a gente validar aí o nosso trabalho da discriminante. Ó, se a função discriminante ela classificar mais de 50,5% dos casos, concluímos que é válido utilizá-la. Quanto que a gente conseguiu classificar? Eu consegui classificar 95% dos casos. Eu consegui classificar 19 de 20 de forma correta. Então, eu estou muito longe aqui do nosso critério da máxima chance. Então, o nosso modelo discriminante está muito bom, porque o meu limite é 50,5. Eu classifiquei 95 corretamente, então está ok. Aí tem que se testar em outras amostras, respeitando o CPRO. Tá? Beleza? Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Então, bola para frente. Ótimo. Beleza. Aí, nós temos aqui o score crítico ou ponto de corte. Aí nós vamos observar alguns aspectos, né? Quando a gente pega a amostra de população para poder fazer a análise discriminante. Alemandro, tem uma pergunta no chat. Jeff está perguntando se o CPRO teria algum parâmetro. Ah, tá. Passou. Ah, tá. Obrigado. Não, então, olha, não tem parâmetro a priori, porque ele vai depender dos dados, né? Para a gente calcular o CPRO, o que a gente usa para poder calcular o CPRO? Eu uso a base de dados. Então, eu uso assim, por exemplo, aqui a gente pegou 55% e 45%. Eu poderia ter isso aqui, por exemplo, 60%, 40%, 70%, 30%. Né? Então, vai depender de como da acurácia do meu modelo. Se o meu modelo ele conseguir, quanto mais ele conseguir classificar, melhor. Tá? Então, não tem a priori um parâmetro. O parâmetro dele é a própria base de dados, é a própria classificação que a gente faz da base de dados. Mas a ideia é essa, eu tenho que comparar o CPRO com a minha taxa de sucesso de classificação correta, com base nos dados empíricos. Né? Então, por exemplo, a gente não pode usar uma análise discriminante sem ter esse grupo a priori. Por exemplo, a gente vai, imagina que a gente quer comprar ações, e aí eu quero saber quais são as ações rentáveis e quais são as ações não rentáveis. Eu tenho que ter esses dados empíricos. Eu tenho que ter, por exemplo, grupo 1, ações rentáveis, né, com base em dados empíricos, e aí vou ter aqui sei lá, preço, quantidade, tipo de empresa, setor, e vou ter as ações não rentáveis aqui. E aí depois, quando eu rodar a discriminante, a gente vai comparar e aí fazer o CPRO. Então, eu vou olhar, bom, quanto que eu consegui classificar? Não, consegui classificar 95% corretamente. Ah, o meu CPRO, então, ele foi 50,5%. Então, o meu modelo está bom. O que não pode acontecer é isso, tipo, eu classificar aqui 45 e o CPRO ser 50. Então, o modelo discriminante está furado. Aí não tem como eu usar esse modelo discriminante, tá? Se a gente estivesse usando um software estatístico, por exemplo, SPSS, Minitab, SAS, Stata, ou qualquer outro, ele já traz essa classificação para a gente. Ele traz uma tabela falando, ó, tanto por cento dos casos foram classificados corretamente.
a gente já vai tomar a decisão. Tá? Aqui, como a gente está usando o Excel, aí o Excel, pelo Excel, a gente vai ter que fazer essa classificação aqui do CPRO, empiricamente mesmo, calcular e aí comparar. Certo? Então tá, bola para frente. Ah, aí a gente vai ter aqui um outro ponto, que é uma ponderação do score crítico, que é o ZEC. O ZEC é o score crítico para N diferentes. Então, assim, imagina, imagina que a gente tem os grupos com valores diferentes. A gente pegou um grupo lá com valor igual. Então, eu tinha 10 casos 1, 10 casos 2. Aí aqui, por exemplo, se eu pegar com N diferentes, com quantidades diferentes, por exemplo, 14 e 6, 9 e 11, a gente vai ter que usar o ZEC, tá? Nós vamos ter que usar aí o ZEC. Bom, e a fórmula do ZEC é essa aqui, ó. Então, eu vou colocar número de observações do grupo 1 vezes centróide do grupo 1. Centróide do grupo 1 seria a média do grupo 1. Aí, número de observações do grupo 2 vezes centróide do grupo 2, a fórmula aqui está errada. E depois N1 dividido por N1 mais N2. É como se fosse uma média ponderada que a gente está usando aí do ponto de corte, né, do score crítico de corte aí nosso. Bom, nós temos aqui, então, as observações novamente. Temos aqui, aí eu fiz uma alteração aqui no grupo, ó. Então, eu tenho 8 clientes bons, percebam aqui, ó, 8 clientes bons, e tenho 12 clientes ruins, tá? Eu fiz uma nova, imagino que eu fiz uma nova tabela com novos dados de novos grupos. Aí eu estou rodando o discriminante de novo, tá? Então eu alterei aqui só para vocês verem. Então toda vez que a gente tem essa diferença no grupo, é uma coisa muito normal. Então imagina, você vai pegar uma base de dados lá com 3.000 dados. Aí você não vai ter 1.500 dados 1, 1.500 dados 2, você vai ter diferença. Quando tem diferença na quantidade de grupos, aí nós temos que usar o ZEC, porque o ZEC é um ponto ótimo de corte, que ele vai ponderar, vai usar uma média ponderada para essa diferenciação aqui de grupos. Então, a seguir, nós rodamos uma nova regressão com uma nova função discriminante. Tá? E o resultado da regressão está aqui, ó, aquele mesmo resultado, mesmo não, desculpa, um resultado parecido com aquele nosso. Então, nós temos aqui um R múltiplo de 0,76, significa que nós temos uma correlação positiva, né, alta, tá? Mais próximo de 1 que próximo de 0. O R quadrado ajustado 52,79, ou seja, 53% da variação dos grupos é explicado pela renda e pelos dependentes. Tá o erro padrão aqui, o erro padrão da estimativa, que eu já expliquei. Qualquer estimativa que a gente faz, eu coloco mais ou menos 0,34. O nosso modelo como um todo, ele é um modelo significativo. Então, eu tenho, quanto mais próximo de zero for aqui, melhor. E nós temos aqui na terceira tabela os coeficientes. E nós temos aqui os valores de significância. Então, percebam que a nossa significância, ela é bem legal, ela é bem alta. Eu posso aceitar tudo aqui a 1%. E aqui a nossa nova função discriminante, que eu peguei aqui, ó, interseção, 0,43, mais com menos, 0,0032 vezes renda, mais 0,3061 vezes dependentes. Essa é a nossa nova função discriminante com base nos nossos novos dados. Aí, o que vai acontecer? Nós, então, temos aqui a nova tabela. Então,
o que nós fizemos? Eu deixei aqui a classificação dos grupos, percebam que temos 8 clientes bons e 12 clientes ruins. Mantive a renda, número de dependentes aqui, e aí eu peguei essa função que nós temos aqui, ó, 1,43 menos 0,32 mais 0,3161, e lancei aqui para o cliente 1, para o cliente 2, para o cliente 3, para o cliente 4, 5, 6 e assim por diante. Eu só substituí, coloquei a função aqui para achar o score discriminante. Depois, eu achei a média do grupo 1, que seria essa média aqui. Depois, achei a média do grupo 2 e depois calculei uma média das médias. Então, vejam que o ponto de corte com base só na média, ele deu 1,54. Não iria alterar ponto aqui também, né? Se eu olhar aqui o ZEC. Aí eu peguei e calculei o ZEC. Então, 8 vezes 831 mais 12 vezes 1,25 dividido por 8 por 12. Então, eu achei o ZEC, que seria um ponto de corte ótimo, de 1,48. Ele tem uma diferença aqui de 6, né? Então, olha só. Todo mundo que está abaixo de 1,48, ele tem que ser classificado no 1. Todo mundo que está acima tem que ser classificado no 2. Então, o que acontece? O cliente número 8 aqui, ó, ele tinha que ser classificado no 2. Ele teria que chegar aqui no 2, tá? Então, aqui a gente iria fazer o cálculo lá do CEPRO, igualzinho nós fizemos, né? E iria falar, bom, pela classificação tradicional, está correto, né? A classificação do banco, mas pela classificação do ponto de corte ótimo, a gente vai ver que esse cliente aqui, número 8, ele foi classificado como 1, mas, na verdade, por 0,01, ele tem que ser classificado no 2, né? Então, a gente teria 95% de novo aqui, né, que seria a nossa classificação. Então, eu teria 19 clientes classificados corretamente, um cliente classificado não corretamente, e iríamos calcular o nosso CPRO também para poder comparar, mas aí 95 já é uma acurácia bem alta, e aí o nosso modelo seria esse aí. Para o novo cliente, a gente teria esse ponto ótimo de corte aí de 1,48, por exemplo, cliente 21, 22, 23. Se eu fosse lançar aqui algum dado dele, aí eu teria que usar esse ponto ótimo de corte aqui. Se o resultado da aplicação da discriminante desse, por exemplo, 1,50, aí ele iria para 2. Se desse 1,47, ele iria para 1. Tá? Então, a discriminante, mais uma vez, vai servir para a gente fazer esse tipo de classificação. Ok? Bom, aí o score crítico ao ponto de corte, então a gente tem que olhar primeiro, né, voltando aqui, ó, o número de observações retiradas das populações, né, que seria amostras de tamanhos diferentes, nós vamos usar o ZEC, o tamanho dos grupos da população, né, então nós já discutimos isso aqui, quando for diferente, aí a gente tem que usar essa média ponderada, e o custo de classificar erroneamente uma observação. Na verdade, esse item 3 aqui, a gente nem vai usar muito, eu tenho ele aqui no slide, né, que seria o custo de classificar erroneamente uma observação. Só que ele é muito subjetivo, porque eu teria que colocar um valor, atribuir um valor para esse custo de classificar erroneamente uma observação. Então, é muito complicado a gente trabalhar esse tipo de mensuração. Então, eu nem uso, mas isso no livro explica como que a gente faz, aí tem um cálculo no slide aí, mas eu acredito que a gente chegar aqui até o ZEC, dá para a gente poder classificar de uma forma bem satisfatória aí
os nossos clientes e usar a análise discriminante. Certo? Tudo bem, gente? Ou não? Então, no mais seria isso. A nossa aula de hoje é uma aula curtinha, uma aula de revisão, mas para lembrar vocês. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa aula, como ela está sendo gravada, vou subir para o YouTube, vou mandar para vocês o link depois, para quem quiser assistir. E vou mandar para vocês também um exercício para vocês fazerem um exercício simples de análise discriminante. Aí vou pedir para vocês fazerem todos esses parâmetros que nós fizemos e vou pedir também para poder classificar outros clientes, né? Por exemplo, vou dar um exercício desse, vamos supor que seja um exercício de classificar cliente. Aí vocês têm 20 clientes. Aí eu vou colocar cliente 21, 22, para poder falar para qual grupo que ele pode pertencer, tá? Podemos combinar assim? Beleza. Aí, quem não conseguiu assistir a aula, como eu já falei, eu vou disponibilizar no YouTube. E nós já marcamos, eu já vou mandar o exercício, e aí vocês vão fazer esse exercício na nossa aula de segunda, né? Vocês vão usar o tempo de segunda para poder fazer o exercício. E aí, na sexta-feira, eu vou corrigir o exercício, nós vamos discutir o exercício. E aí, na outra semana, a gente fala sobre a análise discriminante múltipla também. Eu vou nessa vibe aí de mandar o exercício. E, praticamente, a análise discriminante é o último tópico, né, que a gente vai trabalhar, que nós já vimos. E vamos falar um pouco sobre simulação também, né? Embora simulação seja um tópico que geralmente a gente não fala, mas eu vou tentar falar um pouco sobre simulação. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, por hoje é isso. Estou à disposição de vocês aí. Jefferson tem meu WhatsApp. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem, alguma dúvida, é bem fácil. 99120 4860. Vocês têm o meu e-mail, tem o Google Classroom, tá? E aí ficamos combinados assim, beleza? Posteriormente também eu vou marcar com vocês a data da prova, provavelmente vai ser no final de outubro, aí a gente vai fazer uma prova sobre tudo, mas é aquilo que eu falei, uma prova de múltipla escolha pela internet, para ver, só para a gente mensurar aí como é que está a questão dos conhecimentos, mas enquanto isso aí vai dar tempo de vocês fazerem uma revisão, a gente vai fazendo uma revisão para poder resgatar aí o conhecimento que vocês adquiriram aí durante esse ano, beleza? Então tá bom, bom final de semana a todos, se cuidem, viu? Tchau, tchau.